Hoje nós vamos falar sobre troca. Vocês já trocaram algo? Já trocaram? Eu estou falando de algo de muito valor, né? Eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo quando eu era criança pequena lá em Porto Mutim. E eu era um menino que eu era muito bom de estilingue, né? Eu era... se alguém começasse a falar muito, eu já acertava logo, era o dente dele, viu? Eu era muito bom. Então, só que eu treinava muito. E lá é a fronteira com o Paraguai e tem umas gomas para estilingue, só que ela é quadradinha. E com o passar dos dias, ela pega a umidade, ela trinca tudinho, e ela é muito perigosa. Você estica, ela arrebenta, pode pegar no seu rosto, alguma coisa assim, né? Aí, eu fiquei internado no hospital um dia, e eu consegui, com a enfermeira, tem um elástico, ele é amarelo, né? E eu consegui do mais grosso. Isso. Aí ela me deu de 30 centímetros, 2. E pensa na relíquia, né? Que lá era... Fora que ela dava mais força para você atirar. Então eu treinava muito. E eu mesmo fazia, a gente chama de bodoque, né? Eu ia lá no rio, eu tirava toda a areia, cavava uns meio metro para me chegar no lodo especial, né? Assim, um lodo branco. Aí eu fazia as bolinhas que pareciam os coquitos, e eu deixava primeiro no sereno, e depois deixava, né, um dia inteiro no sol quente, aquilo virava uma pedra, né? Igual um tijolo. Imagine acertar aquilo lá, né? E um dia eu passando lá tinha aquelas valetas, né? Que o pessoal joga água nas valetas na rua. Aí eu vi um menino brincando com um barquinho. Ele colocava querosene e botava fogo no barquinho. Puxa vida, né? Aí eu olhei aqui lá. Aí o rapaz falou assim, o menino falou: quer ir para você? Aí eu falei: depende, né? Você quer trocar ele? Aí ele disse bem assim: eu troco com o seu estilingue. Aí, puxa. E eu queria o barco. Aí eu falei: e agora, né? Eu troco ou não troco? Eu pensei muito. Aí, com muita dor no coração, eu tirei o estilingue. Só que eu peguei e dei para ele, pegou o estilingue e saiu correndo. E ele conseguiu chegar, entrou na casa dele e fechou a porta, o portão alto lá. Ele não queria... Nossa, aquele dia eu fiquei irado, né? E tinha um pé de goiaba bem do outro lado da rua, da casa dele. Vai vendo. E eu lembrei do meu estilingue do Paraguai. Subi na árvore e fiquei mangueando ele. Eu faltei a aula, mas eu não quero mais meu estilingue, eu quero o meu barco. E quando pensa que não, ele brincando e saiu, olhou, né? Sabia que eu estudava de tarde. Olhou lá, começou a brincar, eu lá, esperando o melhor momento. Ah, mas não deu outro, né? Ele baixou lá, falei: vai demorar um pouco para colocar. Eu, pau! Só uma lasca da cabeça dele assim. E ele foi tão infeliz que ele saiu correndo, deixou o meu estilingue e o barco. Aí eu fui lá, peguei. Aí foi aquele, o pai e a mãe dele: mas o que aconteceu? Aí eu bati na porta. O que foi? Ó, o estilingue do seu filho.
Fala para ele nunca mais fazer isso. Senão, da outra vez vai ser diferente. E virei as costas e fui embora. O pai do menino: ô, seu moleque, vem cá, quero conversar com você. Falou: conversa com meu pai. Vai conversar com meu pai, comigo não. Eu fiz negócio com esse menino aí. Aí toda vez que ele fizer um negócio, fala para ele cumprir. Tem que ser homem. Falei: eu troquei com ele esse estilingue por esse barco e ele me roubou. Eu quebrei a cabeça dele. Eu vou quebrar de novo se ele fizer isso. E o pai do menino era um sargento. E foi lá falar com meu pai. E meu pai, né, para variar, né, falou: se você se meter com meu filho, quem vai te bater sou eu. Então, a gente... Tudo por uma troca. Então, veja bem, né, eu era pichote, ele também, mesma idade, mas olha o que acontece quando você troca as coisas, né? Lógico que eu fui tranquilo, eu dei aquilo que eu mais queria, porque eu gostei do barco, né? Tanto é que eu usei o barco até ele apodrecer, né? Que eu comprava querosene, juntava dinheiro, carpia lote para mim comprar querosene para me acender meu barquinho. E o menino passava de longe, fazia isso para ele. E eu era bom mesmo nesse estilingue, esse gurizado não bobeava comigo não, né? E eu era muito vingativo, né? Fiz igual o meu amigo. Sexta-feira estava de plantão, mandei umas fotos para ele de quinta-feira, de uns copos de chocolate. Ele falou que estava com muito frio, né? Aí ele falou: poxa, aí não vale. Aí hoje ele me manda uma foto de um pucheiro muito gostoso que ele estava comendo, né? Falei: puxa, você é muito vingativo. Isso é o Marcelo, tá? Então ele, foi uma troca doída, né? Mostrou lá o pucheiro com osso com feijão preto. Seu tio que fez, Marcelo? É mais gostoso. Então, vamos falar sobre, está escrito lá em Gênesis, capítulo 39, a história de José. Todos já escutaram sobre a história de José? Então, ali nós vamos comentar bastante coisa que fala sobre troca, né? Como é você perseverar naquilo que Deus te prometeu. José na casa de Potifar. Capítulo 39 de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. As Bíblias de bateria é mais fácil, né? José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas que tinha levado para lá. O Senhor estava com José e ele se tornou próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa, entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa, de tudo que tinha o Senhor, abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era atraente e de boa aparência. Depois dessas coisas, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor:
estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher, és sua mulher. Como, pois, posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? Embora ela instasse com José, dia após dia, porém não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Certo dia, ele entrou na sua casa para atender seus deveres, e ninguém da sua casa estava presente. Ela o pegou pela capa e dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa nas suas mãos e fugira para fora, chamou pelos homens a sua casa e lhes disse: vede, trouxe-me meu marido, este hebreu, para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a capa do meu lado e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltou para casa. Então falou-lhe conforme a mesma palavra, dizendo: o servo hebreu que me trouxeste veio a mim para me insultar. Mas levantando eu a voz gritando, ele deixou a capa comigo e fugiu para fora. Quando o seu senhor ouviu as palavras da sua mulher, que lhe dizia desta maneira: me fez teu servo, a ira se acendeu, e então o senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar do que os presos do rei estavam presos. Mas enquanto José ficou preso, o Senhor era com ele e estendeu sobre ele sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro, de sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José, todos os presos e estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo que ele empreendia. Amém? Até ali. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos dê entendimento da sua palavra, pois é o que está escrito aqui, Senhor Deus. O Senhor nunca nos abandonará. Não importa o lugar que nós estamos, o Senhor sempre será conosco. Por isso nós te pedimos, Pai, em entendimento da sua mensagem, ajude-nos a compreender e a fazer, Senhor Deus, como assim está escrito. Eu peço ao Senhor a atenção de todos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Então, José, ele primeiro, se ler antes, para conhecer a verdade sobre José, ele era um filho, querido e odiado pelos seus irmãos, porque ele era o preferido do seu pai, no caso, filho da velhice, Então, eles pegaram e lançaram ele no poço, porque ele contou um sonho que ele teve, e nesse sonho dizia que todos da família dele se dobrariam a ele. Então os irmãos dele se iraram e lançaram ele num poço e cortaram uma cabra lá, passaram sangue na sua túnica, entregaram ao seu pai, e dizendo que um urso o matou, E eles venderam ele para os ismaelitas, que levou ele até o Egito. Então, em tudo isso, havia um propósito na vida de José. O primeiro, creio que quando nós temos um sonho, nós temos vontade de fazer alguma coisa, primeiro
é Deus que tem que saber dessas coisas, e se Ele aprova também. E depois disso, nós não devemos sair contando a todo mundo o nosso sonho, o sonho que Deus até nos liberou. Muitas vezes nós precisamos nos precaver, de não falar, porque muitas das vezes nós seremos até motivo de chacota, já que nós somos verdadeiramente também, porque nós somos cristãos, Hoje, ser cristão é ser, motivo de chacota mesmo. Nós somos taxados em todos os lugares como, pessoas que não têm ideia própria, pessoas que seguem outro homem, pessoas que dão valor a coisa que não existe, então nós somos mesmos isso, Amém? Então José chegou no Egito e foi comprado por Potifar. E tudo, aconteceu conforme está escrito aqui. Tudo prosperava porque José era um homem de Deus. Então tudo que fosse colocado na mão dele ia prosperar, porque ele era um homem de Deus. Ele tinha promessas de Deus para a vida dele. E ele não sabia qual era a promessa, como ia acontecer. Ele só teve um sonho, e um sonho dado por Deus, que desde o maior até o menor na família dele se dobrariam a ele, perante ele. Não que ele fosse Deus, o próprio Deus, mas nem ele sabia a forma que ia ser, como seria isso. Mas ele sabia de uma coisa, que Deus deu a ele uma promessa. Deus deu uma promessa a ele. E ele guardou essa promessa até o fim. Ele não trocou a promessa dele pelo desejo. Primeiramente, o desejo de ser grande e ter muito ouro, dinheiro, algo desse tipo. E depois também, com a prostituição. Ele não trocou uns breves momentos com a mulher do seu senhor. Ele não trocou a sua bênção, a sua promessa. Ele guardou. Ele sofria tentação, mas ele não cedeu. Ele não cedeu a ponto de ir parar na cadeia novamente, como um escravo, como um bandido, como um Zé Ninguém. E chegando na cadeia, tudo começou a prosperar, porque Deus era com ele. E José, ele ficou, por 2 anos esquecido lá na cadeia. Esquecido. Fala, puxa, mas ele tinha a promessa de Deus. Ele tinha a bênção de Deus. Era mais simples ele ter trocado, não era? Sim ou não? Não é tão simples assim. Se nós que temos a promessa, nós falharmos, quanto mais nós falharmos, mais vai se prolongar o dia de você receber a sua bênção. Nós precisamos ser como José, firme e não trocar, mesmo que tentem barganhar conosco, nós devemos permanecer firme, mesmo que levamos prejuízo. Parece que no momento vai ser para nós prejuízo, mas não troque a sua bênção por breves momentos de alegria,
breves momentos de você receber um dinheiro indevido, porque você sonegou, enganou, tirou vantagem de pessoas. Não troque, porque isso logo vai acabar e você vai se tornar uma pessoa infeliz, sem credibilidade, vai se tornar uma pessoa fraca, vai cair. Nós precisamos manter a nossa postura de cristão. Precisamos combater, a tentação. Precisamos fazer, igual José, correr, nem que a gente largue as nossas coisas, vá embora, mas não troque a sua bênção. Não troque a sua bênção. Espere no Senhor, Ele te dará no momento oportuno, no momento certo. Deus, Ele nunca chega adiantado, Ele nunca chega atrasado, Ele sempre chega no momento certo. Nós podemos ver quão grandes homens de Deus, e mulheres de Deus, sofreram atrocidades por causa de breves tentações que eles caíram, Uma das coisas que nos faz cair em tentação é distração. Você tem andado distraído? O rei Davi, um grande exemplo, ele estava à toa, estava descansando no seu palácio, desatento, abriu a janela do palácio, e viu uma mulher nua. Pensa no que ele fez, a troca que ele fez, a ponto de se virar, olha, ele era um general, brigador, era muito bom na espada, ele matava muitos homens, mas ele não era assassino, era ordem de Deus, na guerra. Mas naquele momento ele se tornou um assassino, por causa de um olhar. Ele matou o marido daquela mulher, porque ele a desejou, algo que não era dele, já tinha dono. Eu quebrei a cabeça daquele guri por causa de um barco, de brinquedo. Mas eu troquei. Nós gostamos de dar desculpa depois que nós cometemos as coisas. O rei Davi, naquele momento, ele se tornou adúltero, assassino. E o que aconteceu com ele? O primeiro filho morreu. Depois nasceu Salomão, o outro filho dele também morreu. A filha foi estrupada por o outro filho dele, de outro casamento no caso. Olha só, um homem chamado segundo o coração de Deus. O que aconteceu por causa de uma troca?
Ele podia ter tudo que ele queria. Mas ele preferiu trocar. E aconteceu o que aconteceu com a vida dele. Ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Né, por causa de outras coisas que ele fazia para Deus também. O arrependimento era uma delas, né? Que o rei Davi, ele cometia um erro, ele chorava na presença de Deus e não demorava não. Era praticamente instantâneo também. Quantas vezes nós cometemos as coisas e demoramos uma eternidade para pedir perdão para Deus, porque ainda assim busca desculpa para chegar até Deus. Nós nunca vamos vencer Deus, principalmente se cometemos algo que está nas trevas. Deus não se mistura com as trevas. Vamos falar de uma mulher agora, né? Ela estava andando no paraíso, distraída e pertinho da árvore proibida. O que aconteceu? Ela foi enganada. Eva foi enganada. Por quê? Porque estava andando distraída e perto do perigo. Deus falou: olha, não coma da árvore, do fruto da árvore da vida. Ela foi enganada. E ela estava tão distraída que falou com uma cobra. Igual o Balaão, né? Tão nervoso que ele respondeu para o burro. E todo mundo vê e fala: oh, o burro falou. Ninguém vê que o Balaão respondeu, que é o pior de tudo. Era para ele levar um susto. Meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Não, ele, seu burro, né? Bateu no animal. Deve ter xingado tudo o animal, né? E muitos pregadores ainda falam: puxa, a mula falou, né? Você é uma mula, você tem falado, né, com o diabo aí, né? Mas não vê, eu vejo assim só o Balaão respondendo para um animal, que eu acho um absurdo. Você vê tanto que nós estamos distraídos, comemos a árvore, né, do fruto proibido, falamos com o burro, olhamos para as mulheres, que não é nós. Quanto erro, quanta troca, quanta sutileza demoníaca nós deixamos entrar até dentro da nossa casa, assistindo coisa que não deve. É troca. Ah, foi o fulano que me mandou, né? Poxa vida, deleta aquilo lá. Não caia em tentação, porque você vai perder a graça, vai perder a bênção, vai perder a promessa, e por uma coisa que você às vezes nem toca, nem pegou, e nem gastou, trocou. Muitas vezes vocês vão precisar quebrar a cabeça do diabo, igual eu fiz, para você pegar a sua bênção de volta. Foi uma troca justa. Eu quero meu barco, toma aqui o estilingue. Porque eu desfiz daquilo que eu mais gostava, né? Então ele tinha que me dar o barco. Foi uma troca justa. E por falar de como se livrar de tentações, né? Como nós podemos fazer isso? Quem foi o grande homem de Deus
que nos ensinou foi o próprio Jesus, quando ele foi tentado. Mateus capítulo 4, fala da tentação de Jesus, de 1 a 11. Mateus Os 3 evangelhos falam sobre a tentação de Jesus: Mateus, Marcos e Lucas. Todos acharam? Capítulo 4, do 1 ao 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha, veja bem. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou para a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui para baixo, pois está escrito que os seus anjos darão ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o novamente o diabo num monte mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Amém? Então veja bem, que o diabo, ele não é uma lenda, ele é um ser. Ele é um anjo caído, ele é o príncipe deste mundo, ele é o príncipe das trevas, ele é o príncipe do mal. E ele é um ser, ele não é uma lenda, para que ninguém acredite, Até ele acredita em Deus e treme quando se fala de Deus. A tentação para nós, como está escrito, até Jesus, ele foi tentado. A tentação é inevitável. O Espírito Santo de Deus, puxa, é bem engraçado, a gente tem que estudar muito, ler e orar para a gente poder ter entendimento dessas coisas. Como que o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, levou Jesus para ele ser tentado? Mas depois de ler e reler e escutar algumas ministrações, é muito fácil entender, porque o próprio Espírito Santo o levou no lugar onde o diabo anda, e para que Jesus o derrotasse no seu próprio terreno. E Jesus o derrotou. E o diabo, ele usa a palavra de Deus para nos derrubar, para nos tentar. Ele usou contra Jesus. Por isso é que nós devemos entender a palavra de Deus para que a gente não caia. Por exemplo, quando ele fala aqui, darás ordem ao seu respeito, e os seus anjos vão te segurar para que você não tropece em nenhuma
pedra. Na verdade, ele usou um salmo. Só que ele tirou uma parte. Ele só leu uma parte, a outra ele deixou de ler. Só que Jesus entendia da palavra. No Salmo diz que a nosso respeito dará, ordem aos anjos para cuidar, mas só para aqueles que andam de acordo com a palavra de Deus. Deus, ele não pode segurar aquele que não o respeita e não tem intimidade com ele. Está escrito Salmo 91. Ele vai dar ordem, mas só para aqueles que respeitam e conhecem a palavra dele. Jesus venceu o diabo no seu próprio terreno, A tentação, ela geralmente, é mais forte num momento esplêndido da nossa vida, quando nós estamos muito bem, quando nós conseguimos ter as coisas, quando nós conseguimos pagar as nossas contas, quando nós conseguimos comprar o nosso carro, quando nós estamos em dias com as prestações, não devemos nada, Isso parece que para nós é tudo, E é mesmo. É aí que sobrevém a tentação. Geralmente para a gente fazer algo que está além da nossa capacidade. Isso é tentação. E se nós cairmos, não tem aquelas pessoas que falam assim, puxa, eu estava tão bem, de repente, eu estou todo encrencado, as coisas estão quebrando tudo, eu estou devendo, parece que eu estou devendo 1 ano e faz só 2 meses. É isso aí, nós caímos, fazemos coisas que não estavam ao nosso alcance, deixamos ser levados. Então a tentação geralmente, E percebam que a tentação de Jesus começou logo que ele foi batizado, porque ele foi batizado, quando ele subiu das águas, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, e a voz de Deus também disse, este é meu filho amado, quem me comprazo. Então, me comprazo significa, que é meu filho amado que eu tenho prazer. É prazeroso ter um filho, obediente, servo bom e fiel, amigo. É engraçado que logo depois disso ele foi jejuar. Ele jejuou, e a Bíblia fala que ele jejuou, e muitas vezes a gente fala, ele orou e jejuou. Não está escrito aqui, fala que ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Nós supomos, porque nós vamos subir, ficar sozinhos, para nós é muito difícil, Então, se supõe que Jesus orou esse tempo todo. Por isso, muitas vezes nós vamos a um monte orar, e depois jejuar. Ou jejua, depois vai ao monte e ora. Então, Jesus, ele foi, e logo depois que ele saiu do batismo, ele foi tentado. E por que ele foi tentado nesse momento? Porque a tentação nos vem, e a primeira coisa que o diabo ele faz com a gente é colocar dúvida.
A primeira coisa que ele faz: ah, é? Você está tão bem? Mas você é mesmo filho de Deus? Por que você não dá ordem, né? Para essas pedras transformar em dinheiro, para você pagar suas contas. Primeiro ele coloca a dúvida, depois pede para você fazer as coisas. Então é aí onde a gente deve estar esperto, conhecer a palavra, ir no profundo, ter intimidade com Deus. O diabo, ele não se afasta de nós, pelo fato de nós termos se tornado filho de Deus, de ser batizado, de ser cheio do Espírito Santo. Ele não se afasta, ele ruge como um leão ao nosso derredor, tentando nos tragar, mesmo que nós somos filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, batizado, ele não sai de perto da gente, ele não descansa, ele não tira férias, ele roda o mundo tentando levar o máximo de pessoas para o inferno. Precisamos tomar muito cuidado com as coisas que nós pensamos que precisamos. Nós pensamos que precisamos demais, e até a ponto de fazer promessas para Deus, porque nós precisamos ter alguma coisa. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A semana nós falando na célula lá do Marildo, lá do Igor, sobre promessas, E o rei Salomão, ele fala para a gente: não faça promessas de tolo para Deus. E se você fizer uma promessa para Deus, não tarde em cumpri-la. Não tarde. O diabo, ele tentou Jesus e nos tentará também. Sempre se aproveita do nosso descuido, da nossa displicência, do nosso relaxo com as coisas do Pai. Então, aí é onde ele entra e faz, muitas vezes faz até morada. Nós também seremos tentados, mas na nossa fraqueza e na nossa força. O diabo, ele não nos tenta somente na nossa fraqueza, mas ele também nos tenta naquilo que nós somos fortes. Fala, puxa vida, puxa vida mesmo. No que eu sou forte? Muitas vezes eu sou muito seguro nas coisas que eu faço financeiramente. Ali eu serei tentado a ser um avarento, um mão de vaca, não querer dividir nada com ninguém, não emprestar nada, não dar nada, principalmente na igreja. Incrível, parece, é uma fraqueza? Não, é uma fortaleza que nós temos. Agora, nas fraquezas, há muito mais coisas para sermos tentados. Prostituição, soberba, orgulho, ira, pelejas, mentiras. Quanta coisa! Isso é fraqueza. Quanta coisa. Não temos que descuidar nenhum. Qual é o ponto forte que nós podemos notar em Jesus? É a consciência de Jesus. Consciência de quem Ele era, e Ele era o Filho de Deus. Ele tinha essa consciência. Mesmo estando como um homem normal, de carne e osso, 40 dias e 40 noites sem comer,
O que ele sentiu? Fome. E ele não caiu. Ele sentiu fome. Nós não podemos jejuar 2 dias, que a gente já está, né? E qual nós poderíamos dizer assim, se há que tem um ponto fraco em Jesus, né? Eu já acabei de falar, né? Um ponto fraco que a gente poderia falar que era a fraqueza do homem, né? Era a fome. Fome que a gente pode lembrar de Esaú. O que ele fez com a bênção dele? Um prato de lentilha. Ele trocou. Quantas vezes nós não estamos fazendo isso? E de tão displicente, estamos fazendo isso sem saber. Sem saber. Isso é muito perigoso. Precisamos tomar cuidado para não deixar a fome tomar a nossa bênção. Em outras palavras, o diabo ele sabe de muitas coisas sobre a sua vida, seus pontos fracos, seus pontos fortes. Em Hebreus capítulo 2, versículo 18 diz assim: pois naquilo que ele mesmo foi tentado, Jesus, é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. E ele também jamais dará algo que a gente não possa suportar. Jamais seremos tentados naquilo que nós não podemos suportar. Então, todas as tentações que nos sobrevêm, nós temos a quem pedir socorro. E Ele é poderoso para nos socorrer no dia da nossa tentação. Amém? Eu vou contar uma ilustração para a gente encerrar do reino de Deus sobre uma raposa e um fazendeiro. Então havia um fazendeiro que vivia lutando porque sempre recebia a visita da raposa no seu galinheiro. Enquanto ele estava fazendo outras coisas na fazenda, a raposa ia lá e comia uma de suas galinhas. E passou-se muitos anos assim, e o fazendeiro sempre vinha e dava um tiro para cima de espingarda, e a raposa corria, mas já levava sua galinha. Só que essa raposa, com o passar do tempo, ela foi ficando velha. Porque a raposa também é o mesmo estilo dos cachorros, né? Ela é contado o ano dela muito rápido. O cachorro um ano do cachorro é contado como 7 anos já, né? Um cachorro de 2 anos, no caso, ela tem 14 anos. Então ela já sente que ela vai ficando velhinha. Então essa raposa, ela foi ficando velha, foi perdendo os dentes, foi perdendo os pelos e já andava muito machucada. Aí ela teve uma ideia: eu vou falar com aquele fazendeiro. E ela foi falar com o fazendeiro. E ela falou: olha, eu sei que por muitos anos eu dei prejuízo a você, comi muitas galinhas, mas se o senhor me ajudar agora, é que eu estou muito fraca, estou doente e já perto de morrer. Se o senhor me alimentar, eu vou cuidar do seu galinheiro. E o fazendeiro, muito bondoso, pegou e falou: tá bem, tá feito o trato. E começou a alimentar a raposa, começou a dar sopinha até ela se fortalecer, e ela começou a cuidar do galinheiro. Tanto é que as galinhas começaram a confiar na raposa. Só que ela foi ficando forte, já começou a correr, os pelos dela nasceu tudo, né?
E ela começou a olhar para as galinhas diferente, né? Aí começou a lembrar da época que ela comia as galinhas. Então aquele olhar passou a ser assim, já mais forte. Aí ela foi um belo dia, o fazendeiro estava tirando leite das vacas, e ele escutou um barulho muito forte lá, e correria, e gritaria das galinhas. E quando ele viu a raposa com a galinha na boca, já morta, sangrando, e comendo com muito gosto, então ele foi correndo na fazenda e pegou a espingarda e deu um tiro para cima. A raposa se assustou e saiu correndo, sumiu. Só que ela sumiu, e como ela não comia mais, ela voltou a ficar doente. Então ela teve a ideia de voltar lá e falar com o fazendeiro de novo. E ela voltou, muito machucada, ferida, e falou com o fazendeiro. E o fazendeiro falou: olha, tudo bem, eu vou cuidar de você, sem problemas. Aí cuidou dela, tal, ela ficou boa. Aí ela perguntou para o fazendeiro, né? Por que você tem essa espingarda, mas sempre você atira para cima, né? Não atira na gente, no caso, né? Nos lobos, nas raposas, nos bichos ferozes, né? Aí ele respondeu, né? Eu atiro sempre para cima para fazer barulho. E sempre os animais, elas se assustam com barulho, né? A conclusão disso tudo é que Deus, muitas vezes, precisa fazer um barulho na nossa vida, para que a gente volte para Ele, para que a gente acorde para as coisas dEle. Ele precisa fazer um barulho para que você escute e se assuste e veja o que você está fazendo. Quantos nesta noite aqui precisa ouvir um barulho de Deus para acordar, para olhar para si próprio? O que você tem feito? Quem você é? O que você precisa fazer para voltar para Deus? O que você precisa para ter intimidade com Deus novamente? Será que Deus precisa fazer um barulho? Fiquem de pé. Sabe, esse fazendeiro é representado por Deus, né? E essa raposinha somos nós. Hoje mesmo, né, como raposinha, nós estamos tudo bonitinho, cheio de pelo, né? Tem uns que tem até touca. Mas qual é o barulho? É para nós pensarmos. Não estou chamando vocês de animais irracionais, mas é só uma ilustração. Será que você tem ouvido barulho de Deus? Tomara que esteja ouvindo, sabe? Porque nós precisamos ter intimidade com Deus, para que no dia da tentação a gente saiba dar as respostas dentro da palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ensinou hoje como vencer as tentações.
nos ensine a ter a consciência de Cristo, porque Ele venceu o pecado, Senhor. Ele venceu todas as vezes que o diabo avançou sobre ele. Ele venceu todas as investidas de Satanás sobre a vida dele. Ele tomou a chave do inferno, Senhor. Jesus tem a chave do inferno. O diabo, ele não tem nada, só as maldades. Só trevas. Ele tem enganado muitas pessoas, Senhor. Mas nós estamos aprendendo, Senhor Deus, como vencer a tentação. Nos dá, Senhor, a consciência de Cristo. Vencer, Senhor Deus, as tentações é tão importante que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Que nós fôssemos livres do mal. Que nós vencêssemos as tentações e fôssemos livres do mal, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela sua mensagem, pela sua palavra. Nos ajude nesta semana, Senhor Deus, a vencer todas as investidas do teu adversário, nosso inimigo, Senhor. Ajude a cada um, Senhor Deus, a falar do seu evangelho, Senhor Deus, de Jesus Cristo que venceu o diabo, venceu a morte. E venceu para que nós pudéssemos ser salvos. Venceu para que nós pudéssemos viver. Muito obrigado, Senhor. Que cada um saia daqui nesta noite, escutando, Senhor Deus, a sua palavra, a sua mensagem, e que sejam vitoriosos em todas as tentações, Senhor Deus. Ajude a nós a abrirmos os nossos olhos, Senhor Deus. Possamos ver o que está, Senhor Deus, perto de nós, porque o que tem dentro de nós, nós já sabemos e nos alegramos com isso. Muito obrigado, Senhor Jesus. Lhes damos toda a honra e toda a glória. Amém e amém.